Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube, psicóloga Gisele Andrade, especialista em psicologia clínica. Hoje a gente vai conversar um pouco mais, ou a gente vai iniciar os nossos aprofundamentos sobre estresse. Estresse é o carro-chefe do meu trabalho atual. Eu tenho um blog que se chama Caminhando Sem Estresse. E o blog, ele nasceu dessa ideia do quanto é difícil a gente viver hoje em dia sem estresse, né? É quase um desafio. É uma meta da qual a gente sabe que não vai alcançar porque ela é inatingível, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em grandes cidades, a gente vive com N situações que nos tiram do eixo. Então, caminhar sem estresse é o nosso objetivo, ou o meu objetivo, não sei se o seu, mas o objetivo de vida, é uma meta. Então a gente vai estudando um pouco mais sobre o estresse, a gente vai se percebendo um pouco mais como é que eu sinto, como é que eu cuido das minhas emoções, para ter essa meta, esse objetivo de viver sem estresse, ok? Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho de estresse, você pode acessar o blog caminhandosemestresse.com.br. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo para vocês poderem acessar. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho desse trabalho que é sobre o estresse. Só que eu não quero começar falando da parte patológica, eu quero começar falando da parte saudável, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que seja saúde. Então, quando a gente está lá na faculdade de psicologia, a gente aprende que saúde, ela é biopsicossocial. Tá, o que tu está querendo dizer com isso, né, Gisele? Biopsicossocial, ela é tanto biológica, né, quanto psíquica, quanto social. Ela é a mistura das nossas questões biológicas, físicas do nosso organismo, quer dizer, a gente está em profunda saúde com o nosso corpo está ok, né, sem nenhuma disfuncionalidade, só que só isso não é saúde. A gente pensa que é, né? A gente pensa que está tudo ok, fisicamente a gente está muito saudável, mas não é verdade. Porque a saúde, ela é mais ampla, ela é o biológico, ok, ela é o psíquico, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas sensações, como é que vai os meus sentimentos e os meus pensamentos, o psíquico, que é a parte do trabalho da psicologia, né? E ela ainda tem mais uma outra parte, que é o social, que é as nossas relações. A psicologia também estuda as relações humanas, por isso o social também algumas coisas passam pelos estudos da psicologia, né? O social seria as nossas relações com os nossos pais, as nossas relações com os nossos amigos, com a nossa parceria de vida, né? Com o nosso companheiro ou nossa companheira, como eu interajo socialmente, como é que é para mim as minhas relações são saudáveis, não são saudáveis. Então, por aí você já tira o quanto é complexo o conceito do que seja alguém saudável, do que seja alguém ok. E, hoje em dia, começa a ser estudado mais um adendo, digamos assim, né, nesse biopsicossocial, que é as questões espirituais, que é as questões da espiritualidade do ser humano, das crenças, se essa pessoa acredita numa força, acredita em Deus, acredita em Buda, acredita... O que ela acredita? E o quanto essa questão aguçada de uma espiritualidade, ok, uma espiritualidade desenvolvida, pode ajudar a pessoa a ter uma saúde interessante, a ter uma saúde bacana, que é o que a gente tem como meta. Então, o biopsicossocial, ele precisa estar funcionando. Aí o espiritual também pode se englobar nisso
e tudo isso junto significa que essa pessoa é saudável. Por isso que eu acho que é um desafio ser saudável nos dias de hoje. Se você for pensar junto comigo, eu acho que você também iria chegar a essa conclusão, né? Nós temos tantas questões, tantas coisas que acontecem no mundo que nos afetam, guerras, fome, N questões sociais, N questões ambientais, N questões políticas que nos afetam, que é difícil, é um desafio, digamos assim, manter uma vida saudável. E é por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho de como que a gente funciona, de como que a gente é enquanto ser humano, como é que é as minhas emoções, ter uma gestão das minhas emoções adequada, saber como é que são as minhas relações com os meus colegas, com os meus amigos, ter um nível de autoconhecimento o suficiente para conseguir lidar melhor com tudo isso que vem do meu ambiente, dentro de mim, dentro do meu coração e dentro da minha vida. Aí a gente acaba indo, né, para um conceito muito Reichiano, que é a minha área de estudo dentro da psicologia, né? William Reich era um médico que pensou nesse ser humano como um ser humano mental e psíquico, físico, e sobre essa relação entre o nosso corpo e a nossa mente. Ele foi o primeiro teórico da psicologia a colocar o seu cliente frente a frente para as sessões de psicologia, porque ele queria perceber esse cliente, ele queria olhar para esse cliente, ele queria olhar as feições que esse cliente fazia, ele queria perceber as expressões desse corpo, porque ele acreditava que o corpo fala. Ele acreditava que o corpo conta um pouco da nossa história. Um pouco não, né? Bem muito. Mas enfim, ele acreditava que corpo e mente não são separados. Corpo e mente são juntos, são dentro do mesmo ser humano, corpo e mente um interage sobre o outro. E se a gente for pensar bem direitinho, eu gosto bastante dos estudos de Reich, porque se a gente for pensar, tanto a doença afeta os estados emocionais, quanto os estados emocionais afetam as doenças. Eu não vou aqui discutir quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, mas vamos pensar na doença assim, vamos pensar que a pessoa esteja vivendo um processo de câncer. Ela está lidando e gestando a sua emoção de uma forma interessante, adequada, vai fazer com que seja mais fácil o decorrer do processo dela de doença. Agora, digamos que a pessoa esteja vivenciando esse câncer de uma forma muito triste, muito depressiva, muito revoltada, muito irritada, sendo agressiva com as pessoas. Isso é, os estados emocionais dessa pessoa também acabam influenciando na doença. Isso é, os médicos já sabem disso hoje em dia, sabe? Que como o paciente lida com a sua doença, fala do prognóstico dessa doença. Fala pra gente, conta pra gente como é que isso vai acontecendo. Então eu queria falar um pouquinho que a minha visão de saúde é sempre uma visão muito ampliada. Primeiro por essa ideia de biopsicossocial e segundo por toda uma ideia reichiana de corpo e mente ligados e entrelaçados e interligados, um atuando sobre o outro. Então a minha ideia de saúde sempre parte para isso. E aí a gente vem falando sobre o estresse. Por que é tão desafiador viver sem estresse? Caminhar sem estresse na vida? Porque o sistema de saúde do corpo da gente, ele tem uma coisa que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio. Todo organismo, ele tem o seu equilíbrio interno,
que a gente chama de homeostase. Homeostase, vamos pensar assim, a temperatura do indivíduo. A temperatura do indivíduo, ela tem uma homeostase. Ela não pode ser nem muito baixa, nem muito alta. Se ela for muito alta, esse indivíduo está febril. Se ela for muito baixa, bom, também não é agradável. Esse indivíduo pode ter uma hipotermia, enfim, um estado que não seja legal. Então, todo o corpo ele tem um equilíbrio, tanto físico quanto mental. Então, quem já me conhece, já conhece meu trabalho, sabe que eu brinco muito, né? Volta para o equilíbrio, volta para o eixo, olha de novo, né? Vamos respirar, eu tô sempre falando isso, vamos respirar e voltar para esse centro. Quando eu digo voltar para esse centro, o que eu tô querendo dizer? Volta para o equilíbrio. Volta para esse lugar que eu acho que é dentro do nosso coração, aonde a nossa mente e o nosso corpo estão conectados, alinhados, juntos. Então, quando a gente fala em estresse, a gente fala tudo aquilo que atrapalha o equilíbrio, tudo aquilo que atordoa ou que tira o corpo do seu equilíbrio natural. E isso é muita coisa nos dias de hoje, né? Então, assim, eu tô, sei lá, de repente, uma situação bem besta na minha vida, né? Eu tô andando de carro e, de repente, a pessoa da frente para inesperadamente e eu bato o carro nessa pessoa. Pode acontecer, né? A gente não tá livre disso acontecer. Então eu vinha lá muito equilibrada na minha vida, de repente saí de uma sessão de yoga super zen e eu tava meio dormindinho, né? Porque quando a gente faz yoga a gente fica assim num estado bem molinho, assim, bem gostosinho. E aí eu fui lá e pá, bati o carro na pessoa que tava na minha frente. Pronto, já saí do meu equilíbrio, já saí do meu eixo. Já saí do carro, já fiquei irritada, já gritei com a pessoa, já tomei uma série de situações que me tiraram do meu eixo, que me tiraram de mim mesmo, do meu equilíbrio. E quando isso acontece muitas vezes, a gente vai desenvolvendo estresse, até que o estresse se torne algo patológico, algo adoecido, algo que precise de um cuidado. Então a gente vai perceber que quando a gente vai no médico, o médico diz assim pra gente: não te preocupa, isso aí não é nada, é só estresse. Mas já é alguma coisa, né? Porque se a gente for pensar junto bem direitinho, quando eu já tô tendo sintomas de estresse, eu já tô conversando que o meu corpo ele está trabalhando numa alta tensão. Ele está trabalhando num nível acima do que é possível para ele. E que significa que uma hora ou outra ele vai dar um piti, ele vai dar uma pifada. Então assim, não é só estresse. Estresse é uma coisa importante, a gente tem que parar para pensar sobre o estresse, né? Então, assim, o que anda me tirando do meu eixo? O que anda mexendo com a minha emocionalidade, mexendo com o meu interior e que anda dando algum problema dentro do meu coração? Então, quando a gente tem uma situação de estresse, isso já é importante. Não vai ser importante quando se tornar uma doença. Já é importante. Porque eu já não estou vivendo dentro dessa minha harmonia, dentro desse meu eixo, dentro dessa minha emocionalidade. A gente vai conversar sobre isso N vezes, eu espero. E a gente vai discutir estratégias para lidar com o estresse, as fases do estresse, como que, né? Então a gente vai ainda discutir bastante coisa a respeito do estresse. Eu quero gravar um vídeo só sobre burnout, eu quero depois gravar um vídeo também só sobre ansiedade. Enfim, a gente vai ter tempo para discutir bastante sobre esse assunto. Mas eu quero que você não esqueça de repente, durante essa próxima semana, em algum momento que tu estiver aí na tua casa, que você faça essa pergunta para o seu coração. O que é que anda me tirando do meu eixo? O que é que anda
me tirando do meu equilíbrio, e escuta a resposta que vai vir. Porque não adianta nada a gente fazer as perguntas certas se a gente não permitir que a resposta venha. Ok? Tem que permitir que a resposta aconteça dentro do coração e que a gente possa escutar essa resposta que vai vindo, tá certo? Quero desejar uma ótima semana para vocês, agradecer para vocês terem ficado comigo durante esses minutos no dia de hoje e dizer que eu vejo vocês no próximo vídeo com certeza. Um grande abraço, muita luz na tua caminhada. Até a próxima!